Bom, vamos resolver aqui algumas questões. Primeira questão, descritor 28, que é reconhecer a representação gráfica ou polinomial de uma função do primeiro grau, né? O gráfico abaixo representa uma função do primeiro grau. Temos aqui o gráfico. A representação algébrica dessa função é... Temos que lembrar que a função do primeiro grau ela é escrita da seguinte forma. A y igual a A vezes x mais b. Esse A coeficiente angular, esse B coeficiente linear. Com esse gráfico que está desenhado, nós já podemos descobrir quem é o coeficiente linear. Porque o coeficiente linear é aquele ponto que está marcado em cima do eixo y. E no eixo y nós temos o ponto marcado menos 2. Portanto, o coeficiente b vale menos 2. Com isso, nós já podemos eliminar alguns itens. Você analisar o item A, ele não tem o menos 2 no coeficiente linear. Então, posso eliminar o item A. O B ainda é uma possibilidade, porque tem o menos 2 no coeficiente linear. O C eu posso eliminar, porque o menos 2 não está no coeficiente linear. O D também posso fazer a eliminação pelo mesmo caso anterior. E o E é uma possibilidade, porque tem o menos 2 no coeficiente linear. Então, para a gente ter a função, nós precisamos descobrir o valor do A e do B. Já temos o valor do B, que é o que corta o eixo Y. Aí vamos para esse segundo ponto do plano, né, da função. As coordenadas desse ponto é 1 e menos 1. O 1 do x e o 1 do y, né? Então agora eu posso, com essas informações, descobrir quem é esse coeficiente A. Basta eu substituir essas coordenadas e o coeficiente B na função genérica para me descobrir os valores. Então eu tenho aqui y igual a A vezes x mais b e o ponto 1 e 1, que é aqui x e y. Vamos substituir os valores e descobrir quem é o coeficiente A. O y, pelo ponto, nós temos aqui 1. O A eu quero descobrir, o x também é 1 e o b a gente viu que é menos 2 pelo gráfico. Então b vale menos 2, né? Porque aqui é mais, mas mais com menos na coordenada, menos 2. Aqui 1, aqui A vezes 1 é A e menos 2. Isolando A, eu vou somar mais 2 em cada lado, né? Nesse primeiro membro eu vou somar 1 mais 2. No segundo membro, A menos 2 mais 2. Somando 2 em cada lado para eliminar esse menos 2 que estava no segundo membro. 1 mais 2, 3. Aqui menos 2 com mais 2 eu cancelo. Sobra A. Então o valor do A vale 3. Com isso a gente vai conseguir descobrir qual é a função que representa esse gráfico. É só substituir as coordenadas A e B agora. Então eu vou ter y igual o valor do A, 3 vezes x, mais o valor do B. Só que o valor do B é menos 2, é negativo. Então menos 2. Com isso a gente descobriu qual é a função que representa esse gráfico. A alternativa correta, item E. Ok? Próxima questão, D53, que envolve as razões trigonométricas. Certo? Razões trigonométricas. Então a questão ela vai falar sobre esse assunto e ela diz o seguinte: um avião decola de um aeroporto formando um ângulo de 30 graus com o solo, como mostra a figura abaixo. Temos aqui a figura. Para atingir a altitude de 10 km, qual a distância que esse avião deverá percorrer? Nas razões trigonométricas nós temos três razõezinhas básicas, que é o seno de um ângulo, que é cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno de um ângulo, cateto adjacente sobre hipotenusa, e a tangente do ângulo, cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos verificar qual dessas três fórmulas, dessas três expressões nós vamos utilizar aqui, uma dessas três razões, né? Nós temos aqui o ângulo, 30 graus. Quem está de frente para esse ângulo sempre é o cateto oposto. Então, CO. Temos aqui o ângulo de 90 graus. E quem está de frente para o ângulo de 90 é sempre a hipotenusa. Então, aqui nós temos que a hipotenusa vai ser esse D, que é a distância que a gente quer descobrir. Portanto, se eu tenho cateto oposto e tenho hipotenusa, a única razão que eu vou poder utilizar é o seno. Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vou utilizar essa razão para resolver essa questão. Substituindo os valores. Seno do ângulo, seno de 30, é igual cateto oposto, na situação é 10,
E a hipotenusa é a distância que eu quero descobrir. Esse ângulo de 30 ele está dentro dos arcos notáveis, né? Nas razões trigonométricas nós temos uma tabelinha chamada de arcos notáveis com os ângulos de 30, 45 e 60, principalmente esses, né? E aí você tem que lembrar, tem que verificar, estudar essa parte e ver que nessas razões trigonométricas, nessa tabela dos ângulos notáveis, o seno de 30 ele vale 1 sobre 2. Então, seno de 30, 1 sobre 2, igual a 10 sobre D. Ficou uma regra de 3 simples. Multiplica em x. 1 vezes D é D. 2 vezes 10 é 20 quilômetros. Então, a distância que esse avião vai percorrer é 20 quilômetros. Alternativa correta, item B. Ok? Próxima questão. D54, né, que fala sobre a área de um triângulo pelas coordenadas de seus vértices. É como se eu montasse o plano cartesiano, colocasse esses pontos e ligasse, formaria um triângulo. Aí eu quero saber qual é a área desse triângulo, tá certo? Aqui nós temos essa expressão para resolver. Primeiramente nós temos o determinante com as coordenadas dos 3 vértices desse triângulo. Depois nós vamos para o cálculo da área, que é 1/2 vezes o módulo do determinante. Essas duas barras significam módulo. O que é módulo? Né? A distância de um ponto a outro, podemos dizer assim. E a grosso modo, o que é que isso quer dizer? Esse módulo é para transformar um número que for negativo em número positivo. Por quê? Como eu estou trabalhando com área, não existe área negativa. Por isso que existe essa questão do módulo, que é para transformar o número negativo em positivo. A grosso modo, explicando a grosso modo, é dessa forma, tá? Então aqui nós temos aqui as coordenadas dos pontos. Vamos aqui na ordem. Por exemplo, ponto A. Suponha que esse seja o ponto A. XA, YA. Ponto B. XB, YB. Ponto C, XC, YC. Vou substituir essas coordenadas na fórmula do determinante aqui, ó. D, XA, 1, YA 2, terceira coluna 1. XB, 3, YB 5, terceira coluna 1. XC 4, YC menos 1 e a terceira coluna 1. Como é que eu resolvo isso? Esse é um determinante de ordem 3, né? 3 colunas e 3 linhas. Há várias formas de fazer. Vou fazer por uma forma bem prática, que a gente aprende na escola, né, normalmente. Não é apresentado em livros, mas aprende na escola de forma prática. Então, como é? Eu vou pegar aqui os extremos desse determinante. Certo? E vou mudar eles de lugar. Esse 4 vai lá para cima. E esse 1 vem aqui para baixo. A mesma coisa do outro lado. Um para cima, um para baixo. Aí eu vou multiplicar isso aqui em diagonais. Eu tenho duas. A diagonal principal, da esquerda para a direita, eu multiplico e permanece o sinal que está. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. A outra diagonal, 1 vezes 5, 5. 5 vezes 1, 5. Então 8 mais 5. Terceira diagonal, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3. Então, no determinante eu tenho a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, a diagonal secundária é essa outra diagonal que vai da direita para a esquerda, certo? E aqui eu vou multiplicar e para facilitar, como é a diagonal principal menos a diagonal secundária, o resultado que der aqui eu vou só trocar o sinal, inverter o sinal. Se for positivo, eu vou colocar negativo. Se for negativo, eu coloco positivo, tá? 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 3, 6. Como eu inverto o sinal, fica menos 6. A outra, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 1 dá 20. Invertendo o sinal, menos 20. E esta, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Invertendo o sinal, mais 1. Agora vamos resolver essas operações básicas aqui. 8 mais 5, 13. Menos 3 com menos 6, repete o sinal e soma. Menos 20 mais 1, menos 19. 13 menos 9, 4, menos 19. 4 menos 19, menos 15. Então, o determinante deu menos 15. Como a questão quer saber a área, eu vou substituir esse valor determinante na área. A área é igual a 1 sobre 2
vezes o módulo do determinante, que deu menos 15, certo? Então a área vai ser 1 meio vezes, como eu falei, essas barras que representam o módulo é para transformar o número positivo, já que não existe área negativa. Então, em vez de ser menos 15, fica 15. E aí, 1 vezes 15 é 15. 15 dividido por 2, 7,5. Essa é a área do triângulo pelas coordenadas do vértice, alternativa C. Ok? Essas foram as questões. Qualquer dúvida, estou à disposição.